Ela sumiu depois de revelar um segredo que ninguém esperava. E o milionário fez um juramento: procurá-la até o fim da vida, custasse o que custasse. O vento frio de julho soprava entre os arranha-céus da Avenida Paulista, enquanto Marina Silva ajustava o cachecol em volta do pescoço. Eram 6:30 da manhã, e ela caminhava apressada em direção ao edifício Montenegro Tower, onde trabalhava há 2 anos como arquiteta júnior. Marina tinha 27 anos e carregava nos olhos castanhos uma determinação que impressionava todos ao seu redor. Filha de um pedreiro que morrera em um acidente de obra quando ela tinha apenas 15 anos, ela havia lutado para se formar em arquitetura na USP, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Agora, finalmente, estava realizando seu sonho de projetar edifícios que fariam parte da paisagem da maior cidade do país. "Bom dia, Marina", cumprimentou Carla, a recepcionista, com seu sorriso caloroso de sempre. "O Sr. Rafael quer vê-la em sua sala assim que você chegar." O coração de Marina acelerou involuntariamente. Rafael Montenegro, o herdeiro do império de construção civil mais poderoso de São Paulo, havia assumido a presidência da empresa há apenas 6 meses, após a aposentadoria precoce de seu pai por problemas de saúde. Com seus 32 anos, Rafael era conhecido tanto pela sua competência nos negócios quanto pela sua beleza marcante. Cabelos escuros sempre bem penteados, olhos verdes penetrantes e um sorriso que derreteria qualquer coração. Marina bateu na porta do escritório no último andar, com suas enormes janelas que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. "Entre", disse a voz grave que ela havia aprendido a reconhecer instantaneamente. Rafael estava de pé, observando a cidade através do vidro. Vestia um terno azul marinho que realçava sua silhueta atlética. Quando se virou para cumprimentá-la, Marina sentiu aquele familiar aperto no peito que vinha sentindo nas últimas semanas, sempre que o via. "Marina, obrigado por vir cedo. Tenho uma proposta para você." Ele gesticulou para que ela se sentasse na poltrona de couro em frente à sua mesa. "O projeto do complexo residencial em Alphaville está enfrentando alguns desafios. Preciso de alguém de confiança para liderar a equipe técnica." "Pensei em você." Marina arregalou os olhos. Era a oportunidade pela qual havia sonhado, liderar um projeto de milhões de reais. "Senhor Rafael, eu não sei o que dizer. É uma responsabilidade enorme. Chame-me apenas de Rafael, por favor. E eu sei que você é capaz. Vi seu trabalho nos últimos projetos. Você tem uma visão única, uma sensibilidade que falta na maioria dos arquitetos." Ele se inclinou ligeiramente para a frente. "Além disso, confio em você." A palavra "confio" ecoou na mente de Marina como um sino. Se ele soubesse a verdade sobre quem ela realmente era, sobre o que havia descoberto nos arquivos da empresa, ele ainda confiaria nela. "Aceito o desafio", disse ela, tentando manter a voz firme. "Perfeito. Vamos comemorar com um café? Conheço um lugar especial na Vila Madalena." Marina hesitou. Aceitar seria cruzar uma linha invisível entre o profissional e o pessoal. Mas algo no olhar de Rafael a fazia querer dizer sim. "Eu acho que seria apropriado." "Ótimo. Às 7 da noite. Eu passo para buscá-la." Quando Marina saiu do escritório, suas pernas tremiam. Não sabia se era pela promoção ou pela perspectiva de passar uma noite com o homem que havia conquistado seus pensamentos, mas que também era o filho do homem responsável pela morte de seu pai. A cafeteria na Vila Madalena tinha um clima acolhedor, com luzes amareladas e o aroma de café fresco misturado com o som suave de bossa nova. Marina estava sentada em uma mesa próxima à janela, observando o movimento da rua quando viu Rafael chegar. Ele havia trocado o terno por uma camisa branca e calça jeans escura, ficando mais jovem e descontraído. "Desculpe o atraso." "O trânsito na Rebouças estava impossível", disse ele, puxando a cadeira para se sentar. "Imagino. São Paulo nunca para, não é?" Marina sorriu nervosamente. "Conte-me sobre você, Marina. Além do trabalho, o que gosta de fazer?" Marina tomou um gole do seu cappuccino, ganhando tempo para pensar. Como poderia falar sobre si mesma sem revelar a conexão com seu passado? "Gosto de ler, principalmente romances brasileiros. Clarice Lispector é minha favorita." "E você? Como é crescer sendo um Montenegro?" Rafael riu, passando a mão pelos cabelos. "Honestamente,
É complicado. Todo mundo espera que você seja perfeito, que tome as decisões certas sempre. Meu pai construiu um império, mas junto com ele veio uma pressão enorme. Ele pausou, olhando diretamente nos olhos dela. Às vezes me pergunto se estou seguindo meu próprio caminho ou apenas cumprindo expectativas. A sinceridade na voz dele tocou Marina profundamente. Por um momento, ela quase esqueceu quem ele era e viu apenas um homem jovem lutando com suas próprias dúvidas. Acho que todos nós carregamos o peso das expectativas de alguém, disse ela suavemente. A pergunta é, você é feliz fazendo o que faz? Sabe, faz muito tempo que ninguém me pergunta isso. Rafael se inclinou para a frente. E você, é feliz sendo arquiteta? Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Sempre quis construir coisas bonitas e seguras, lugares onde as famílias pudessem ser felizes. Sua voz embargou ligeiramente. Meu pai era pedreiro. Ele sempre dizia que cada tijolo colocado com amor se tornava parte da história de alguém. Ele parece ter sido um homem especial. Onde ele está agora? Marina respirou fundo. Era a oportunidade de contar a verdade, mas as palavras simplesmente não saíam. Ele morreu quando eu era adolescente. Acidente de trabalho. Rafael estendeu a mão e tocou gentilmente a dela sobre a mesa. Sinto muito, Marina. Deve ter sido muito difícil. O toque dele enviou uma onda de calor pelo braço de Marina, mas também uma onda de culpa. Ela estava se apaixonando pelo filho do homem responsável pela morte de seu pai. Foi, mas ele me ensinou a ser forte, a lutar pelo que é certo. Que tipo de acidente foi? Perguntou Rafael, genuinamente interessado. Marina sentiu o coração acelerar. Essa era sua chance de começar a revelar a verdade, mas algo a impedia. Não ali, não naquele momento perfeito. Uma queda, problemas de segurança na obra. Ela mudou rapidamente de assunto. Mas vamos falar de coisas mais alegres. Conte-me sobre seus sonhos. Rafael pareceu aceitar a mudança de tópico. Quero expandir a empresa para projetos sustentáveis, habitação popular de qualidade. Acho que meu pai sempre focou muito no lucro e esqueceu do impacto social. Ele sorriu. É por isso que preciso de pessoas como você na equipe. Pessoas que entendem que construção não é apenas sobre dinheiro, mas sobre sonhos. Quando saíram da cafeteria, já passava das 10 da noite. Rafael insistiu em deixar Marina em casa, no pequeno apartamento que ela dividia com a irmã mais nova no Butantã. Obrigada pela noite, Rafael. Foi inesperado. No bom sentido, espero. Ele sorriu. Marina, posso ser direto com você? Ela assentiu, o coração disparando. Sei que deveria manter uma distância profissional, mas desde que você entrou na empresa, não consigo parar de pensar em você. Há algo especial em você, uma força que me atrai. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Era exatamente o que ela queria ouvir, e ao mesmo tempo a pior coisa possível. Rafael, eu... Não precisa responder agora, apenas queria que soubesse. Ele se inclinou e beijou delicadamente sua testa. Boa noite, Marina. Enquanto via o carro de Rafael desaparecer na rua, Marina encostou-se na parede do prédio. Em sua bolsa estava uma pasta com documentos que havia copiado secretamente dos arquivos da empresa. Evidências do acidente que matou seu pai há 12 anos. Evidências de negligência que haviam sido encobertas pela Montenegro Construções. Ela havia se infiltrado na empresa para descobrir a verdade e buscar justiça. Mas agora estava se apaixonando pelo homem que deveria ser seu inimigo. 3 semanas se passaram desde aquela noite na Vila Madalena, e a dinâmica entre Marina e Rafael havia mudado completamente. Durante o dia, mantinham uma fachada profissional impecável, mas os olhares que trocavam durante as reuniões e os sorrisos cúmplices não passavam despercebidos pelos colegas. Marina estava em seu escritório no 13º andar, debruçada sobre as plantas do complexo residencial de Alphaville, quando Carla apareceu na porta. Marina, tem visita para você na recepção. Descendo até o térreo, Marina encontrou uma mulher de aproximadamente 50 anos, magra, com cabelos grisalhos e olhos cansados que lembravam os seus próprios. Você é Marina Silva? Perguntou a mulher, a voz hesitante. Sim, sou eu. Em que posso ajudá-la? Meu nome é Vera Santana. Meu marido também morreu naquele acidente há 12 anos. Acidente da obra do conjunto habitacional Santa Cruz.
Marina sentiu o sangue gelar. Vera continuou. Uma vizinha me disse que você trabalha aqui agora, que está investigando o que realmente aconteceu naquele dia. Senhora Vera, vamos conversar em outro lugar. Marina olhou nervosamente ao redor. Conheço uma lanchonete aqui perto. 15 minutos depois, elas estavam sentadas em uma mesa discreta na padaria da esquina. Vera tirou da bolsa uma pasta amarelada. Guardei tudo esses anos. Fotos, documentos, até uma carta que meu Antônio escreveu para mim 2 dias antes do acidente. Ela empurrou a pasta para Marina. Ele estava preocupado com as condições da obra. Dizia que os equipamentos de segurança estavam em péssimo estado, que os andaimes não eram verificados há semanas. Marina abriu a pasta com mãos trêmulas. Havia fotos da obra, mostrando claramente equipamentos enferrujados e estruturas improvisadas. A carta de Antônio era escrita com letra caprichada. Minha querida Vera, estou preocupado com as coisas aqui na obra. O engenheiro responsável parece estar mais interessado em economizar dinheiro do que em nossa segurança. Falei com José Silva, pai de Marina, ontem, e ele também está com medo. Vamos tentar conversar com o supervisor amanhã. Se algo me acontecer, quero que você saiba que foi por tentar fazer a coisa certa. Meu pai tentou denunciar as irregularidades? Marina mal conseguia falar. Sim, Antônio me contou que seu pai havia descoberto algumas coisas nos documentos da obra. Parece que ele sabia ler plantas e notou discrepâncias entre o que estava aprovado e o que estava sendo construído. Vera tocou gentilmente a mão de Marina. Eles morreram no dia seguinte à reunião com o supervisor. Marina fechou os olhos, sentindo uma mistura de orgulho e dor. Seu pai havia morrido tentando proteger seus colegas. Senhora Vera, a senhora tem o nome do engenheiro responsável? Tenho. Eduardo Montenegro, irmão mais novo do dono da empresa. O mundo de Marina parou. Eduardo Montenegro, o tio de Rafael. Isso significava que a família inteira sabia? O próprio Rafael sabia. Quando voltou para a empresa, Marina estava em estado de choque. Entrou no elevador mecanicamente, mas em vez de ir para seu andar, pressionou o botão do 25º andar, onde ficava o arquivo geral da empresa. Posso ajudá-la? Perguntou a arquivista, uma senhora de óculos. Estou procurando os documentos da obra do Conjunto Habitacional Santa Cruz, de 2012. É para uma auditoria interna. A mulher hesitou. Esses arquivos são classificados, preciso de autorização. É urgente. O senhor Rafael pediu pessoalmente. Marina mentiu, rezando para que funcionasse. Bem, se é o senhor Rafael. A arquivista foi buscar uma caixa empoeirada. Aqui estão, mas preciso que assine o registro. Marina levou a caixa para uma sala reservada e começou a examinar os documentos. O que encontrou a deixou nauseada. Relatórios de segurança falsificados, assinaturas forjadas e, o mais chocante, um e-mail interno de Eduardo Montenegro para seu irmão mais velho, pai de Rafael. Augusto, os operários estão fazendo muito barulho sobre segurança. Sugiro acelerar o cronograma e terminar antes que vire um problema maior. O lucro desta obra é muito importante para o trimestre. A resposta de Augusto Montenegro era ainda mais cruel. Faça o que for necessário. Não podemos nos dar ao luxo de atrasos. Se alguém reclamar demais, demita. Marina imprimiu discretamente os documentos mais importantes e os guardou em sua bolsa. Quando estava saindo da sala de arquivos, quase bateu de frente com Rafael. Marina, o que está fazendo aqui? Eu estava pesquisando alguns projetos antigos para entender melhor os padrões da empresa. Ela tentou manter a voz estável. Rafael franziu a testa. Tudo bem? Você parece pálida. Por um momento, Marina quis contar tudo. Queria perguntar se ele sabia, se toda a família Montenegro era cúmplice. Mas as palavras não saíam. Estou bem, só um pouco cansada. Que tal jantarmos juntos hoje? Conheço um restaurante italiano maravilhoso nos Jardins. O sorriso dele era tão genuíno, tão carinhoso, que Marina sentiu o coração se partir. Rafael, eu não acho que seja uma boa ideia. Por que não? Ele se aproximou, tocando gentilmente seu braço. Aconteceu alguma coisa? Marina olhou nos olhos verdes dele e viu apenas preocupação e carinho. Não havia malícia, não havia culpa. Seria possível que Rafael não soubesse de nada? Não aconteceu nada. Aceito o jantar. O restaurante Nona Mia, nos Jardins,
Estava com um movimento tranquilo para uma quinta-feira à noite. Marina e Rafael ocupavam uma mesa reservada no canto, iluminada apenas pela luz suave de velas. Ela havia escolhido um vestido preto simples, mas que realçava sua beleza natural, deixando Rafael visivelmente encantado. "Você está diferente hoje", disse Rafael, servindo vinho tinto em sua taça. Mais pensativa. "Quer compartilhar?" Marina girou a taça entre os dedos, observando o líquido vermelho que lembrava sangue sob a luz das velas. Havia passado a tarde inteira ensaiando como abordar o assunto. "Rafael, o que você sabe sobre os projetos antigos da sua empresa, especialmente sobre obras de habitação popular?" Ele pareceu surpreso com a pergunta. "Bem, admito que não me aprofundei muito no histórico. Quando assumi, estava mais focado nos projetos futuros. Por quê? Você sabia que sua empresa teve problemas com acidentes de trabalho no passado?" Rafael pausou com o garfo no ar. "Marina, para onde você quer chegar com isso?" Ela respirou fundo. "Em 2012 houve um acidente na obra do conjunto habitacional Santa Cruz. 2 operários morreram." O rosto de Rafael se endureceu. "Como você sabe disso?" "Porque um deles era meu pai." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael colocou o garfo no prato e se recostou na cadeira processando a informação. "Seu pai trabalhou para a Montenegro?" "Ele morreu, Rafael." "Morreu porque os equipamentos de segurança estavam inadequados, porque alguém na sua família decidiu que lucro era mais importante que vidas humanas." "Marina, eu não sabia. Você tem certeza?" Ela tirou da bolsa algumas das cópias que havia feito no arquivo. "Tenho evidências, e-mails, relatórios falsificados, tudo." Rafael pegou os documentos com mãos trêmulas. À medida que lia, sua expressão mudava de surpresa para horror. "Eduardo", murmurou ele. "Meu tio Eduardo estava encarregado dessa obra. E seu pai sabia. Há e-mails provando isso." Rafael passou a mão pelos cabelos, claramente abalado. "Marina, você precisa entender uma coisa. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Estava terminando o ensino médio, não sabia nada sobre os negócios da família. Mas você sabe agora." "Agora eu sei." Ele olhou diretamente nos olhos dela. "E vou fazer algo a respeito. Vou investigar cada detalhe. Vou garantir que os responsáveis paguem." Marina sentiu lágrimas se formando. "Você faria isso? Mesmo sabendo que pode destruir a reputação da sua família?" "Marina, meu pai pode ter construído um império. Mas se foi sobre o sangue de pessoas inocentes, então não é um império que eu quero liderar." Rafael estendeu a mão para tocar a dela, mas ela a afastou. "Eu preciso te contar outra coisa." "O que mais?" "Eu não consegui emprego na Montenegro por acaso. Eu me candidatei propositalmente, sabendo quem vocês eram. Eu estava planejando encontrar evidências e tornar tudo público." Rafael se recostou novamente, como se tivesse levado um soco no estômago. "Então, tudo isso foi um plano? Se aproximar de mim, ganhar minha confiança?" "No início, sim." Marina finalmente deixou as lágrimas caírem. "Mas então eu me apaixonei por você, e agora não sei mais o que fazer." O garçom se aproximou para perguntar se estava tudo bem, mas Rafael acenou para que ele se afastasse. Por longos minutos eles permaneceram em silêncio, os dois tentando processar a magnitude das revelações. "Marina, olhe para mim." Ela levantou os olhos, encontrando uma expressão de determinação no rosto dele. "Eu não sabia nada sobre o acidente do seu pai. Se soubesse, teria tomado providências anos atrás. Mas agora que sei, vou fazer justiça. Não importa quem seja atingido." "E quanto a nós?" perguntou ela, a voz quase um sussurro. Rafael hesitou. "Não sei. Preciso de tempo para processar tudo isso. A mulher por quem me apaixonei é real? Ou foi apenas parte do seu plano de vingança? Meus sentimentos por você são reais, Rafael. Mais reais do que qualquer coisa que já senti na vida. Como posso ter certeza disso?" Marina se levantou da mesa, pegou sua bolsa e olhou para ele uma última vez. "Você não pode. Você vai ter que decidir se confia em mim ou não. Mas saiba de uma coisa. Se você escolher me proteger em vez de buscar a verdade, eu mesma tornarei tudo público. Meu pai merece justiça, Rafael. E eu vou conseguir isso com ou sem você." Ela saiu do restaurante, deixando Rafael sozinho com os documentos e com o peso das revelações. Na rua, Marina parou para respirar o ar frio da noite paulistana.
Havia colocado todas as cartas na mesa. Agora só restava esperar para ver que tipo de homem Rafael Montenegro realmente era. O que ela não sabia era que naquele exato momento, Eduardo Montenegro estava observando tudo de seu carro estacionado do outro lado da rua. Ele havia seguido Rafael até o restaurante e presenciado a discussão acalorada através das janelas. E agora ele sabia que seus segredos mais escuros estavam prestes a vir à tona. Eduardo pegou o telefone e discou um número. Precisamos conversar. A situação mudou. Marina Silva sabe de tudo. Marina mal havia dormido na noite anterior. Estava sentada na cozinha do seu apartamento no Butantã, mexendo distraidamente uma xícara de café frio, quando sua irmã mais nova, Juliana, apareceu já vestida para ir à faculdade. Mari, você está com uma cara horrível. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Marina olhou para a irmã de 22 anos, que cursava direito na PUC com uma bolsa de estudos. Juliana era tudo o que restava de sua família, e a ideia de colocá-la em perigo por causa de sua busca por justiça a aterrorizava. Ju, eu preciso te contar uma coisa importante sobre o motivo real de eu estar trabalhando na Montenegro. Antes que pudesse começar a explicação, o telefone de Marina tocou. Era Rafael. Marina, preciso falar com você, urgentemente. Pode vir ao meu apartamento? Envie o endereço. Rafael, eu não acho que seja uma boa ideia. Por favor. É sobre ontem à noite. Descobri algumas coisas que você precisa saber. Uma hora depois, Marina estava no luxuoso apartamento de Rafael na Vila Olímpia. O lugar era exatamente como ela imaginava. Moderno, clean, com uma vista espetacular da cidade. Rafael estava visivelmente abalado, com olheiras e roupas amarrotadas. Passei a noite inteira lendo os documentos que você me mostrou e ligando para pessoas que trabalharam na empresa na época. Ele gesticulou para que ela se sentasse no sofá de couro branco. Marina, é pior do que imaginávamos. Como assim? Não foi apenas negligência. Foi deliberado. Meu tio Eduardo sabia exatamente o que estava fazendo. Ele tinha um acordo com fornecedores de material de segunda linha. Recebia propina para usar equipamentos mais baratos. Rafael pausou, passando a mão pelo rosto. E quando seu pai e o Antônio Santana descobriram, Eduardo os ameaçou de demissão. Marina sentiu o estômago revirar. Você falou com testemunhas? Com um engenheiro que trabalhava lá na época, João Mendes. Ele me contou que no dia do acidente, Eduardo ordenou que eles continuassem trabalhando mesmo com vento forte e chuva. Disse que qualquer atraso sairia do salário de todos. Onde está esse João agora? Mudou-se para o interior depois do acidente. Disse que nunca conseguiu esquecer aquele dia. Rafael se sentou ao lado dela. Marina, eu vou tornar tudo público. Vou entregar todas as evidências para o Ministério Público. Mesmo sabendo que isso pode destruir sua empresa, se a empresa foi construída sobre sangue inocente, então ela merece ser destruída. Antes que Marina pudesse responder, a campainha tocou. Rafael franziu a testa. Não estou esperando ninguém. Quando abriu a porta, encontrou 2 homens de terno escuro. Rafael Montenegro? Somos da Montenegro Segurança Patrimonial. Seu tio Eduardo pediu para escoltá-lo até o escritório. É urgente. Marina se levantou, alarmada. Rafael, não vá. É sobre a conversa de ontem à noite, senhor, disse um dos homens. Parece que houve uma situação delicada envolvendo informações confidenciais da empresa. Rafael olhou para Marina, entendendo imediatamente. Eles sabem. Senhor, seria melhor se a senhorita não os acompanhasse, disse o segundo homem, bloqueando a passagem de Marina. Não vou a lugar nenhum sem ela, declarou Rafael firmemente. Seu tio foi bem claro. Apenas o senhor. Marina tocou o braço de Rafael. Vá. Descubra o que eles querem. Mas cuidado, Rafael. Pessoas que matam por dinheiro são capazes de qualquer coisa. Após Rafael sair com os homens, Marina ficou sozinha no apartamento, seu coração disparando. Pegou o telefone e ligou para Vera Santana. Dona Vera, é Marina. Acho que estamos em perigo. Eles sabem que descobrimos a verdade. Minha filha, eu estava esperando sua ligação. 2 pessoas estranhas apareceram aqui hoje cedo, perguntando sobre nossa conversa. Disseram que eram jornalistas, mas não acreditei. A senhora está em local seguro? Estou na casa da minha irmã em Osasco. Marina, você tem cópias de tudo? Tenho, mas guardadas no meu apartamento.
Preciso buscá-las antes que... Não volte para casa. Se eles sabem sobre você, é o primeiro lugar onde vão procurar. Marina desligou o telefone, sentindo pânico tomar conta. Através da janela do apartamento de Rafael, ela podia ver São Paulo se estendendo ao infinito. Em algum lugar lá embaixo estava sua irmã, vulnerável e sem saber de nada. Pegou seu celular e mandou uma mensagem para Juliana. Ju, não volte para casa hoje. Fica na casa da Camila. Te explico depois. É sério. A resposta veio imediatamente. Mari, você está me assustando. O que está acontecendo? Só faz o que estou pedindo, por favor. Marina sabia que precisava sair dali. Se Rafael estava sendo pressionado pela família, em breve eles viriam atrás dela também. Mas antes de ir embora, teve uma ideia. Abriu o laptop de Rafael, que ainda estava conectado, e começou a fazer upload de todas as evidências que tinha no pendrive para uma conta de e-mail nova que criou na hora. Se algo acontecesse com ela, pelo menos a verdade não morreria junto. O escritório de Eduardo Montenegro ficava no último andar do edifício Montenegro Tower, um ambiente imponente com paredes de madeira escura e uma mesa de mogno que parecia mais um altar de poder do que um móvel de trabalho. Rafael estava sentado em frente ao tio, sentindo-se como um garoto sendo repreendido, enquanto 2 advogados da empresa flanqueavam Eduardo. Rafael, você me desapontou profundamente, disse Eduardo, sua voz carregada de decepção teatral. Aos 55 anos, ele mantinha a postura altiva característica dos Montenegro, mas Rafael nunca havia notado antes como seus olhos eram frios e calculistas. Tio Eduardo, precisamos conversar sobre o acidente de 2012. Que acidente? Eduardo fingiu ignorância. Ah, você quer dizer aquele infeliz episódio na obra Santa Cruz? Rafael, acidentes acontecem na construção civil. É um risco inerente à profissão. Não foi um acidente. Foi negligência criminosa e você sabe disso. Um dos advogados se inclinou para a frente. Senhor Rafael, aconselho cautela com suas palavras. Acusações infundadas podem ter consequências legais sérias. Infundadas? Rafael tirou do bolso as cópias dos documentos. Tenho e-mails seus autorizando o uso de material inadequado. Tenho relatórios de segurança falsificados com sua assinatura. Eduardo pegou os papéis e os examinou com expressão impassível. Interessante. E onde a senhorita Marina conseguiu esses documentos? A forma como o tio pronunciou o nome de Marina fez Rafael se arrepiar. Ela trabalha na empresa. Tinha acesso legal aos arquivos. Legal? Eduardo riu friamente. Rafael, essa mulher se infiltrou na nossa empresa com intenções criminosas. Ela é uma espiã industrial, possivelmente vinculada a concorrentes que querem nos prejudicar. Isso não é verdade e você sabe. O que eu sei é que ela está chantageando nossa família. E isso não vai ficar assim. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Rafael, você é jovem, apaixonado. Entendo que seja difícil enxergar a realidade quando uma mulher bonita manipula seus sentimentos. Ela não está me manipulando. Ela perdeu o pai por causa da nossa negligência. Nosso investigador particular descobriu algumas coisas interessantes sobre a senhorita Marina. Eduardo acenou para um dos advogados que abriu uma pasta. Ela tem dívidas consideráveis, financiamento estudantil em atraso, empréstimos para custear o apartamento onde mora. Uma pessoa nessa situação faria qualquer coisa por dinheiro. Rafael balançou a cabeça. Você está tentando desviar o foco. O problema não é Marina, é o que nossa família fez. Nossa família construiu um império, Rafael. Empregos para milhares de pessoas, casas para centenas de famílias. Você quer destruir tudo isso por causa de 2 operários que morreram há mais de 10 anos? 2 homens, tio. Tinham nomes, famílias, sonhos. Eduardo voltou para trás da mesa, sua paciência claramente se esgotando. Muito bem, vou ser direto. Marina Silva vai aceitar uma proposta generosa da empresa, digamos R$500 mil, para encerrar essa situação. Ela assinará um termo de confidencialidade e nunca mais falará sobre esse assunto. E se ela recusar? O silêncio que se seguiu foi carregado de ameaça implícita. Rafael, às vezes precisamos proteger a família de ameaças externas, por qualquer meio necessário. Rafael se levantou bruscamente. Você está me ameaçando? Ameaçando Marina? Estou protegendo o patrimônio que seu avô e seu pai construíram com tanto esforço.
patrimônio que será seu um dia. Não quero herdar nada que foi construído sobre mentiras e mortes. Eduardo sorriu friamente. Que idealismo tocante. Mas deixe-me esclarecer uma coisa. Você não tem escolha. Se tentar tornar isso público, não apenas destruirá a empresa, mas também sua própria vida. Temos recursos para provar que Marina é uma chantagista profissional, que vocês arquitetaram esse golpe juntos. Isso é ridículo. É? Vamos ver. Um jovem empresário apaixonado por uma funcionária que misteriosamente descobre documentos arquivados há anos. Os dois se unem para extorquir dinheiro da empresa. A mídia adoraria essa versão. Rafael percebeu que estava sendo encurralado. Seu tio havia planejado cuidadosamente essa armadilha. Quanto tempo vocês me dão para decidir? Até amanhã ao meio-dia. Depois disso, tomaremos as medidas necessárias para proteger a família Montenegro. Quando Rafael saiu do escritório, suas mãos tremiam de raiva e medo. Não era apenas sua vida que estava em jogo, era a vida de Marina. E ele conhecia Eduardo o suficiente para saber que suas ameaças não eram vazias. Pegou o telefone e tentou ligar para Marina, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Tentou novamente, mesmo resultado. Com o coração disparando, Rafael correu para os elevadores. Precisava encontrar Marina antes que fosse tarde demais. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, Marina estava sendo seguida por 2 homens em uma moto preta pelas ruas de São Paulo e que sua vida estava prestes a tomar um rumo que mudaria tudo para sempre. Marina percebeu que algo estava errado quando viu a mesma moto preta pela 3ª vez ao sair da estação de metrô Faria Lima. Os 2 homens de capacete escuro mantinham uma distância constante, mas não perdiam ela de vista. Seu coração começou a acelerar quando ela mudou de direção propositalmente e a moto fez a mesma curva. Estava sendo seguida. Tentou ligar para Rafael novamente, mas o telefone continuava indo direto para a caixa postal. Olhou ao redor, procurando um lugar público e movimentado onde pudesse se refugiar. O shopping Iguatemi estava a 2 quadras de distância. Acelerou o passo, fingindo naturalidade, mas quando olhou por cima do ombro, viu que os homens haviam descido da moto e agora a seguiam a pé. Um deles falava ao telefone. Marina começou a correr. Atravessou a Avenida Faria Lima em meio ao trânsito intenso, ignorando as buzinas furiosas. Quando chegou ao shopping, correu para o interior, passando por lojas e pessoas que a olhavam com curiosidade. Subiu a escada rolante de 2 em 2 degraus e se dirigiu para o banheiro feminino do 2º andar. Escondida em uma cabine, tentou organizar os pensamentos. Precisava entrar em contato com alguém, mas não podia voltar para casa nem para o apartamento de Rafael. Lembrou-se do pendrive com todas as evidências que estava em sua bolsa. Se algo acontecesse com ela, pelo menos tinha enviado cópias para o e-mail que criara. Ligou para sua irmã Juliana. Mari, graças a Deus, estou preocupada, o que está acontecendo? Ju, escuta bem, não faça perguntas agora. Você está na casa da Camila? Estou, mas... Ótimo, fica aí, se eu não der notícias até amanhã, entra em contato com esse e-mail que vou te passar. Marina ditou o endereço da conta que havia criado. A senha é Justiça para Pai entre 23. Lá dentro tem documentos importantes. Leva tudo para a polícia ou para um jornalista de confiança. Marina, você está me assustando. Onde você está? Escuta, Ju, se pessoas estranhas aparecerem perguntando por mim, você não sabe de nada. Nunca ouviu falar em Montenegro, nunca ouviu falar do acidente do papai, entendeu? O que tem o papai a ver com isso? Uma mulher entrou no banheiro e Marina abaixou a voz. Eu te amo, irmãzinha. Cuida de você. Desligou antes que Juliana pudesse responder. Saiu da cabine e se dirigiu para a pia, lavando o rosto com água fria. No espelho via o reflexo de uma mulher assustada, mas determinada. Quando saiu do banheiro, viu um dos homens que a seguiam conversando com um segurança do shopping, mostrando algo que parecia uma identificação. O segurança apontou na direção dos banheiros. Marina se virou rapidamente e caminhou na direção oposta, procurando uma saída alternativa. Lembrou-se de que havia uma passarela que conectava o shopping ao hotel ao lado. Se conseguisse chegar lá, talvez encontrasse outra forma de escapar. Estava quase chegando à passarela quando sentiu uma mão firme em seu braço. Senhorita Silva era um homem de terno escuro,
diferente dos que a seguiam antes. Preciso falar com a senhora. É sobre Rafael Montenegro. Não conheço nenhum Rafael Montenegro, mentiu Marina, tentando se soltar. Senhora, ele está em perigo, assim como a senhora. Sou detetive particular. Fui contratado por alguém que quer ajudá-los. Marina hesitou. Contratado por quem? Augusto Montenegro, o pai de Rafael. Ele descobriu o que Eduardo está planejando e quer proteger o filho. Não acredito em você. Como sei que não está trabalhando para Eduardo? O homem tirou do bolso um envelope. Rafael me pediu para entregar isso se conseguisse encontrá-la. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. Era um bilhete com a letra de Rafael. Marina, meu pai está do nosso lado. Ele não sabia de nada sobre o acidente, mas agora que sabe, quer fazer o que é certo. Confie no detetive Santos. Ele vai levá-la para um lugar seguro até resolvermos isso. Te amo. R. Como sei que isso é verdadeiro? Porque Rafael me disse que a primeira coisa que vocês falaram no escritório dele foi sobre o vento frio de julho na Paulista e que você usava um cachecol verde. Marina se lembrou claramente daquela manhã. Era uma informação muito específica para ser uma armadilha. Onde está Rafael agora? Reunido com seu pai e os advogados da família. Eles estão preparando uma estratégia para expor Eduardo publicamente antes que ele tome medidas mais drásticas. E os homens que estavam me seguindo? Homens de Eduardo. Eles receberam ordem de neutralizar a ameaça que a senhora representa. Marina sentiu um calafrio. Neutralizar como? O detetive não respondeu diretamente. Senhora, precisamos sair daqui, agora. Augusto Montenegro estava em sua biblioteca particular, no casarão da família em Higienópolis, relendo pela 10ª vez os documentos que Rafael havia trazido. Aos 65 anos, o patriarca da família era um homem imponente, com cabelos completamente brancos e olhos azuis penetrantes que haviam intimidado muitos adversários ao longo dos anos. Mas agora, esses mesmos olhos estavam cheios de lágrimas de raiva e decepção. 20 anos, murmurou para si mesmo. 20 anos confiando em Eduardo, e ele fazia isso pelas minhas costas. Rafael estava sentado em uma poltrona de couro, observando o pai. Nunca havia visto Augusto tão abalado. Pai, você realmente não sabia de nada? Augusto olhou para o filho, e Rafael viu no rosto dele uma mistura de dor e determinação. Rafael, eu construí esta empresa baseado em 3 princípios: qualidade, segurança e integridade. Seu avô sempre me disse que um homem é julgado não pelo que constrói, mas por como constrói. Ele se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim. Descobrir que meu próprio irmão manchou nosso nome com sangue inocente, isso me destrói por dentro. O que vamos fazer? A coisa certa, mesmo que isso signifique o fim da Montenegro Construções. Rafael se surpreendeu. Pai, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Augusto se virou para enfrentar o filho. Rafael, uma empresa que é construída sobre mentiras e mortes, não merece existir. Se for necessário, nós reconstruiremos do zero, da forma correta. Antes que Rafael pudesse responder, o mordomo entrou na biblioteca. Senhor Augusto, o Sr. Eduardo está aqui. Diz que é urgente. Perfeito. Mande-o entrar. É hora de acertarmos as contas. Eduardo entrou na biblioteca com seu habitual ar de confiança, mas Rafael notou que ele parecia tenso. Augusto, precisamos conversar sobre essa situação delicada envolvendo Rafael e a tal Marina Silva. Que situação, Eduardo? Augusto manteve o tom neutro. A garota está tentando extorquir a família com acusações infundadas sobre um acidente que aconteceu há anos. Já tomei as medidas necessárias para proteger nossos interesses. Que medidas? Eduardo hesitou por um momento. Contratei uma empresa de segurança para dissuadi-la de prosseguir com suas ameaças. Dissuadir como, exatamente? Augusto, você sabe como essas coisas funcionam. Às vezes é necessário ser mais enfático. Augusto caminhou até a mesa e pegou os documentos que Rafael havia trazido. Eduardo, você reconhece sua assinatura nestes papéis? Eduardo empalideceu ao ver os documentos. Onde conseguiu isso? Isso não importa. O que importa é que você autorizou o uso de material inadequado, falsificou relatórios de segurança e ignorou alertas sobre condições perigosas de trabalho. Augusto, você não entende. A margem de lucro daquele projeto era crucial para...
Para quê? Para comprar sua terceira casa na praia? Para pagar sua viagem para a Europa? Eduardo se endireitou, recuperando parte de sua arrogância. Para manter a empresa competitiva, para garantir que continuássemos sendo líderes de mercado, matando pessoas no processo? Foram 2 operários, 2. Em troca, construímos empregos para milhares, casas para centenas de famílias. Rafael se levantou da poltrona, não conseguindo mais conter sua indignação. Tio, você está falando de vidas humanas como se fossem números em uma planilha. E você está sendo ingênuo. Você acha que as outras construtoras não fazem a mesma coisa? A diferença é que nós fomos azarados. Augusto bateu o punho na mesa. Chega. Eduardo, você está demitido. Quero você fora desta empresa até amanhã. Você não pode me demitir. Sou sócio. Você é sócio minoritário. E com base nestes documentos, posso provar má-fé e quebra de confiança. Você será expulso da sociedade. Eduardo riu sarcasticamente. Augusto, você sempre foi muito ingênuo. Você acha que Marina Silva é uma santa? Você acha que ela se aproximou do Rafael por amor? Do que você está falando? Eduardo tirou do boleto alguns papéis. Meus investigadores descobriram que ela tem conexões com a Oliveira Construtora, nossa maior concorrente. Isso tudo é uma operação de espionagem industrial. Rafael pegou os papéis e os examinou rapidamente. Eram fotografias de Marina conversando com homens internos, documentos bancários mostrando depósitos suspeitos em sua conta. Isso não pode ser verdade, murmurou Rafael. Acorde, sobrinho. Você foi manipulado desde o primeiro dia. Augusto examinou os documentos. Eduardo, mesmo que isso fosse verdade, e não estou dizendo que acredito, isso não muda o fato de que você cometeu crimes. Homens morreram por sua negligência. E agora vocês vão destruir tudo que construímos por causa de uma aventureira que está usando vocês? Rafael olhava fixamente para as fotografias de Marina. Seu mundo estava desabando. Em quem ele poderia confiar? O telefone de Augusto tocou. Era o detetive Santos. Senhor Augusto, consegui encontrar a senhorita Silva. Ela está em segurança. Mas há algo que o senhor precisa saber urgentemente. Ela não está sozinha nessa história. Tem outras famílias envolvidas, outras vítimas do acidente. Augusto olhou para Eduardo, que havia empalidecido ainda mais. Quantas outras famílias, Santos? 5 ao todo, senhor, e todas estão dispostas a testemunhar. Eduardo Montenegro percebeu naquele momento que sua casa de cartas estava desabando e que talvez fosse tarde demais para impedir o que estava por vir. Marina estava em um pequeno escritório no bairro da Liberdade, sentada diante do detetive Santos e mais 3 pessoas que ela não esperava encontrar ali. Uma delas era João Mendes, o engenheiro que havia trabalhado na obra Santa Cruz e conversado com Rafael. Os outros 2 eram um casal de meia-idade que ela não conhecia. Senhorita Marina, quero apresentá-la a Roberto e Lúcia Ferreira, disse Santos. Eles perderam o filho Carlos no mesmo acidente que vitimou seu pai. Marina sentiu o coração acelerar. Carlos Ferreira. Eu lembro desse nome. Ele era muito jovem, não era? Tinha apenas 19 anos, disse Lúcia, sua voz embargada. Era seu primeiro emprego como auxiliar de pedreiro. Estava tão feliz. Roberto pegou a mão da esposa. Marina, quando soubemos que você estava investigando o acidente, decidimos procurar ajuda. Não éramos os únicos. Havia mais famílias, mas a maioria teve medo de falar. João Mendes se inclinou para a frente. Marina, preciso contar a verdade completa. Eduardo Montenegro não apenas ignorou as condições de segurança. Ele ativamente impediu que fossem corrigidas. Como assim? No dia anterior ao acidente, seu pai e o Antônio Santana procuraram Eduardo com um relatório detalhado sobre os problemas da obra. Eles haviam documentado tudo. Cabos de aço desgastados, andaimes instáveis, falta de equipamentos de proteção. João pausou, claramente abalado pela lembrança. Eduardo não apenas ignorou o relatório, ele rasgou os papéis na frente deles e disse que quem não gostasse das condições podia procurar outro emprego. Marina sentiu lágrimas se formando. Meu pai tentou salvar vidas até o último momento. Ele era um homem corajoso, disse Roberto. Carlos nos contou que José Silva era respeitado por todos os operários. Sempre cuidava da segurança dos mais novos. Santos abriu uma pasta. Marina, há algo mais que você precisa saber.
Esses documentos que Eduardo mostrou para Rafael, provando que você trabalha para a concorrência, são falsificações. Como você sabe? Porque eu mesmo investiguei sua vida nos últimos 2 dias, a pedido de Augusto Montenegro. Essas fotos foram tiradas fora de contexto. Os homens com quem você aparece conversando, um é gerente do banco onde você tentou renegociar seu financiamento estudantil. O outro é um advogado trabalhista que você consultou sobre direitos dos funcionários da Montenegro. Marina se lembrou das ocasiões. É verdade. Eu estava pesquisando se podia processar a empresa por assédio moral, depois que descobri sobre meu pai. E os depósitos bancários suspeitos são os pagamentos do seu salário e de alguns freelances de arquitetura que você fez nos fins de semana. Lúcia olhou para Marina com admiração. Querida, você é muito corajosa. Nós tentamos buscar justiça na época, mas os advogados nos disseram que não tínhamos provas suficientes. Agora nós temos, disse Santos, e não apenas sobre o acidente de 2012. João, conte a ela sobre os outros projetos. João hesitou antes de falar. Marina, o que aconteceu na obra Santa Cruz não foi um caso isolado. Durante os 5 anos em que trabalhei para Eduardo, presenciei pelo menos outros 3 acidentes graves que foram abafados. Um operário perdeu a visão, outro ficou paraplégico, uma mulher morreu soterrada em um deslizamento que poderia ter sido evitado. Por que você nunca denunciou? Porque Eduardo tinha poder para destruir minha carreira. Ele tinha contatos em todas as grandes construtoras de São Paulo. Quem se opusesse a ele ficava na lista negra do setor. João baixou a cabeça. Sou covarde, Marina. Escolhi minha carreira em vez da justiça. Roberto se levantou. Mas agora é diferente. Agora temos a chance de expor tudo. O telefone de Santos tocou. Era Rafael. Santos, onde está Marina? Preciso falar com ela urgentemente. Ela está comigo. Por que a urgência? Meu tio está desesperado. Ele acaba de descobrir que vocês se encontraram com outras famílias. Ele falou em medidas extremas para proteger a empresa. Santos olhou para Marina com preocupação. Rafael, onde você está? Saindo da casa do meu pai. Eduardo foi embora depois de uma discussão terrível. Disse que se meu pai não controlasse a situação, ele mesmo resolveria. Marina pegou o telefone. Rafael? Marina, graças a Deus você está bem. Escuta, não acredite nos documentos que Eduardo mostrou. Eu sei que são falsificações. Como você sabe? Porque eu conheço você. Conheço seu caráter, sua integridade. Você pode ter se aproximado de mim por vingança no início, mas sei que seus sentimentos são verdadeiros. Marina sentiu alívio inundar seu peito. Rafael, eu te amo. E vou continuar lutando por justiça mesmo que isso signifique perder você. Você não vai me perder. Vamos fazer isso juntos. Meu pai está preparando uma coletiva de imprensa para amanhã. Vamos expor tudo publicamente. Santos interrompeu. Rafael, sua localização pode estar sendo rastreada. Eduardo tem recursos para isso. Eu sei. Estou indo para um lugar seguro. Vamos nos encontrar amanhã de manhã no escritório de advocacia Ribeiro em Associados. Eles estão ajudando meu pai com o caso. Depois que desligou, Marina se sentiu simultaneamente aliviada e apavorada. A verdade finalmente viria à tona, mas Eduardo Montenegro era um homem desesperado, e homens desesperados eram capazes de qualquer coisa. Era meia-noite, quando Eduardo Montenegro estacionou seu Mercedes preto em frente ao prédio residencial no Butantã, onde Marina morava. Havia passado as últimas horas bebendo uísque em seu escritório particular, planejando sua última cartada. Se não conseguisse silenciar Marina e as outras famílias, sua vida como a conhecia chegaria ao fim. Tinha nas mãos uma proposta irrecusável. 2 milhões de reais para Marina, 1 milhão para cada uma das outras famílias, em troca de silêncio perpétuo. E se o dinheiro não funcionasse, ele tinha outros métodos de persuasão. Subiu ao 5º andar e tocou a campainha do apartamento 502. Quem atendeu foi uma jovem que claramente era irmã de Marina. Os mesmos olhos castanhos, a mesma determinação no olhar. Você é Juliana? Perguntou Eduardo com seu sorriso mais charmoso. Quem é o senhor? Sou Eduardo Montenegro, tio do Rafael. Ele pediu para eu verificar se sua irmã estava bem. Juliana hesitou. Marina havia dito para não confiar em estranhos, mas o homem parecia respeitável e conhecia Rafael.
Minha irmã não está em casa. Que pena. Posso entrar para esperar? É importante. Contra seu instinto, Juliana abriu a porta. Eduardo entrou no pequeno apartamento, observando o ambiente modesto com um misto de desdém e curiosidade. Apartamento aconchegante, comentou ele caminhando até a sala. Juliana, sua irmã me contou muito sobre você. Direito na PUC, não é? Deve ser caro. Tenho bolsa de estudos. Mesmo assim, os custos são altos. Livros, transporte, alimentação. Eduardo se sentou no sofá sem ser convidado. Sua irmã deve se sacrificar muito para ajudá-la. Juliana começou a se sentir desconfortável. Senhor, talvez seja melhor o senhor ligar para minha irmã. Na verdade, vim aqui para falar sobre isso. Eduardo tirou do bolso um envelope grosso. Juliana, sua irmã está enfrentando alguns problemas legais relacionados ao trabalho dela. Questões de confidencialidade, vazamento de informações. Não entendo. Ela pode enfrentar processos criminais, prisão. Imagine o impacto na carreira dela na sua faculdade. Eduardo abriu o envelope, mostrando os maços de dinheiro. Mas eu posso resolver tudo isso. Este dinheiro garantiria que vocês duas pudessem recomeçar em outro lugar. Talvez no interior longe de São Paulo. Juliana olhou para o dinheiro, depois para Eduardo. Algo no olhar dele a assustou. Eu acho que o senhor deveria ir embora. Juliana, seja razoável. Sua irmã está brincando com fogo. Ela não entende com quem está mexendo. Nesse momento, o telefone de Juliana tocou. Era Marina. Ju, como você está? Continua na casa da Camila? Juliana olhou para Eduardo, que fez sinal para ela não contar nada. Estou em casa, Mari. Em casa? Juliana, eu disse para você não voltar. Eduardo estendeu a mão. Me passe o telefone. Ju, com quem você está falando? Com o tio do Rafael. Ele veio aqui procurar você. Silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz de Marina, carregada de pânico. Juliana, saia de casa agora. Esse homem é perigoso. Eduardo arrancou o telefone da mão de Juliana. Marina, querida, precisamos conversar. Eduardo, se você machucar minha irmã, ninguém vai se machucar se você for razoável. Venha para casa sozinha. Temos um negócio para fazer. Não vou colocar minha irmã em risco. Juliana já está em risco, Marina. Ela está aqui comigo, vendo uma oferta muito generosa para vocês duas. 2 milhões de reais para começar uma vida nova, longe de São Paulo. Marina estava no escritório do detetive Santos, cercada pelas outras famílias de vítimas. Todos ouviram a conversa pelo viva-voz. Eduardo, você é um monstro. Sou um homem de negócios protegendo seus interesses. Você tem 1 hora para chegar aqui. Se não vier ou se trouxer companhia, Juliana vai descobrir que acidentes podem acontecer em qualquer lugar. A ligação foi encerrada. Marina olhou para Santos, desesperada. Ele está blefando, disse o detetive. Eduardo pode ser corrupto, mas não é assassino. João Mendes balançou a cabeça. Vocês não conhecem Eduardo como eu conheço. Ele é capaz de qualquer coisa quando se sente encurralado. Marina já estava pegando sua bolsa. Não vou arriscar a vida da minha irmã. Marina, se você for lá sozinha, ele pode fazer qualquer coisa com vocês duas. Então, o que vocês sugerem? Santos pegou seu telefone. Vou ligar para Rafael e seu pai. É hora de forçar Eduardo a uma rendição. Enquanto Santos fazia as ligações, Marina olhou pela janela para a cidade que não dormia. Em algum lugar lá fora, sua irmã estava nas mãos de um homem desesperado. E ela sabia que as próximas horas determinariam não apenas se conseguiriam justiça para seu pai, mas se ela e Juliana sairiam vivas dessa situação. O que Marina não sabia era que Rafael já estava a caminho do apartamento dela, acompanhado de seu pai e uma equipe de seguranças particulares. A batalha final pelos segredos da família Montenegro estava prestes a começar. Rafael dirigia seu carro em alta velocidade pelas ruas vazias de São Paulo, com Augusto no banco do passageiro e 2 seguranças particulares no banco de trás. Eram 2 da manhã e o trânsito estava livre, mas cada minuto que passava aumentava sua angústia. Pai, se algo acontecer com Marina ou com Juliana por causa da nossa família, não vai acontecer, Rafael. Eduardo pode ser muitas coisas, mas não é um assassino. Você tem certeza? Um homem que permite que operários morram por negligência é capaz de qualquer coisa. Augusto ficou em silêncio, porque no fundo sabia que o filho tinha razão. Quando chegaram ao prédio no Butantã, encontraram Santos e sua equipe já posicionados.
O detetive se aproximou do carro. A situação mudou, disse Santos. Conseguimos contato com a polícia. Eduardo está oficialmente sendo investigado por homicídio culposo e falsificação de documentos. Se ele machucar as garotas, será homicídio doloso. Como está a situação lá em cima? Juliana conseguiu mandar uma mensagem pelo celular há 15 minutos. Eduardo está nervoso, bebendo, falando sozinho. Ela está com medo, mas ilesa. Rafael olhou para o 5º andar onde uma luz estava acesa. E Marina? Está a caminho. Conseguimos convencê-la a não vir sozinha. A polícia vai chegar junto com ela. Nesse momento, 2 carros da polícia dobraram a esquina com as sirenes desligadas. Marina desceu do primeiro carro junto com 2 investigadores. Rafael! Ela correu para ele, que a abraçou com força. Como vamos resolver isso? Perguntou Marina aos policiais. O delegado responsável, um homem de 50 anos chamado Dr. Miranda, explicou o plano. Vamos subir todos juntos. Marina vai bater na porta, fingindo que veio sozinha. Quando Eduardo abrir, nós entramos. A prioridade é a segurança da sua irmã. E se ele estiver armado? Nossos informantes dizem que não. Eduardo Montenegro nunca foi registrado como portador de armas, mas vamos tomar todos os cuidados. 5 minutos depois, Marina estava diante da porta do seu próprio apartamento, o coração batendo como um tambor. Atrás dela, escondidos nas escadas, estavam Rafael, Augusto, os policiais e Santos. Eduardo, sou eu, Marina. Vim sozinha, como você pediu. A porta se abriu, revelando Eduardo com aparência desalinhada, cabelos despenteados e olhos vermelhos de álcool. Finalmente, entre. Marina entrou no apartamento e viu Juliana no sofá, claramente assustada, mas aparentemente ilesa. Ju, você está bem? Estou, Mari, mas ele está muito estranho. Eduardo fechou a porta e se encostou nela. Marina, espero que tenha vindo para ser razoável. Este dinheiro pode resolver todos os nossos problemas. Ele apontou para o envelope sobre a mesa. Eduardo, você matou meu pai. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Seu pai morreu em um acidente de trabalho. Acidentes acontecem. Não foi acidente e você sabe disso. Você ignorou todos os alertas de segurança. Você rasgou o relatório que meu pai e Antônio fizeram. Você escolheu o lucro em vez de vidas humanas. Eduardo riu amargamente. Vidas humanas? Marina, você é muito ingênua. Quantos empregos eu criei? Quantas famílias dependem da Montenegro? 2 mortes em troca de milhares de beneficiados. 2 mortes? E os outros acidentes? O operário que ficou cego? A mulher que morreu soterrada? Quantas vidas você destruiu com sua ganância? Eduardo palideceu. Como você sabe sobre os outros? Porque encontrei testemunhas. Encontrei famílias que você calou com medo e intimidação. Mas agora não estou sozinha. Está sim. Você veio sozinha, como eu pedi. Marina sorriu tristemente. Não, Eduardo. Eu nunca mais vou estar sozinha. Nesse momento, a porta se abriu e Rafael entrou, seguido pelos policiais e Augusto. Eduardo recuou claramente em pânico. Isso é uma armadilha! Não é uma armadilha, irmão, disse Augusto, sua voz carregada de decepção. É o fim de uma mentira que durou tempo demais. O delegado Miranda se adiantou. Eduardo Montenegro, você está preso por homicídio culposo, falsificação de documentos e ameaça. Tem o direito de permanecer calado. Augusto, você não pode fazer isso comigo, somos família. Família protege um ao outro, Eduardo. Família não mata inocentes para proteger lucros. Augusto olhou para Marina. Eu deveria ter investigado antes. Deveria ter percebido o que estava acontecendo. Marina tocou o braço do homem mais velho. Senhor Augusto, o senhor não sabia. Eduardo escondeu tudo muito bem. Enquanto os policiais algemavam Eduardo, ele olhou para Rafael com ódio. Você está destruindo tudo que nossa família construiu por causa de uma mulher. Rafael segurou a mão de Marina. Não, estou reconstruindo nossa família baseado na verdade. Juliana correu para abraçar a irmã. Mari, eu estava com tanto medo. Acabou, Ju. Finalmente acabou. Enquanto levavam Eduardo, ele gritou uma última ameaça. Isso não vai ficar assim. Tenho amigos poderosos. Vocês vão se arrepender. Mas suas palavras ecoaram vazias no corredor do prédio. O reinado de terror de Eduardo Montenegro havia chegado ao fim. 6 meses depois, Marina estava no terraço do novo apartamento que dividia com Rafael em Pinheiros,
observando o pôr do sol sobre São Paulo. O processo contra Eduardo tinha sido mais longo e complexo do que esperavam, mas finalmente a justiça havia sido feita. Eduardo Montenegro foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio culposo qualificado, falsificação de documentos e formação de organização criminosa. O julgamento havia sido acompanhado de perto pela mídia, expondo não apenas seus crimes, mas também uma rede de corrupção que envolvia fiscais e políticos. Rafael apareceu no terraço carregando 2 xícaras de café. "Pensando no quê?" perguntou ele, abraçando-a por trás. "No meu pai. No quanto ele ficaria orgulhoso de saber que conseguimos justiça. Ele ficaria orgulhoso de você, Marina, por sua coragem, sua determinação." A Montenegro Construções havia passado por uma reestruturação completa. Augusto voltou temporariamente para limpar a empresa, demitindo todos os funcionários envolvidos nos esquemas de Eduardo. Rafael assumiu a presidência com uma nova filosofia: transparência total, investimento máximo em segurança e projetos com impacto social positivo. "Como foi a reunião com as famílias hoje?" perguntou Marina. "Emocionante. Assinamos o acordo para a construção do memorial. Vai ser construído exatamente no terreno onde ficava a obra Santa Cruz. O memorial seria um parque público com uma biblioteca comunitária, homenageando não apenas José Silva e Antônio Santana, mas todas as vítimas de acidentes de trabalho na construção civil. Roberto e Lúcia Ferreira haviam se tornado defensores ativos dos direitos dos trabalhadores, criando uma ONG que fiscalizava condições de segurança em obras. E a Vera, como ela está? Bem, ela vai gerenciar a biblioteca do memorial. Disse que finalmente sente que a morte do marido teve algum significado. Marina sorriu. Era reconfortante saber que algo positivo havia nascido de tanta dor. Rafael, às vezes ainda não acredito que conseguimos. Conseguimos porque você nunca desistiu. Porque teve coragem de enfrentar uma família poderosa, mesmo sabendo os riscos. Juliana apareceu na porta do terraço. Agora ela morava com eles, terminando a faculdade e estagiando no departamento jurídico da nova Montenegro Construções. "Mari, chegou uma carta para você." Marina abriu o envelope e sorriu ao reconhecer a caligrafia. "É do João Mendes. Ele conseguiu um emprego novo em uma empresa de arquitetura sustentável em Curitiba. Diz que finalmente consegue dormir tranquilo à noite." "E os outros engenheiros que trabalhavam com Eduardo?" "A maioria foi demitida e está sendo investigada. Alguns conseguiram acordos de delação premiada em troca de informações sobre outros esquemas." Rafael pegou na mão dela. "Marina, há algo que quero te perguntar há semanas." "O quê?" Ele se ajoelhou no terraço, tirando uma pequena caixa do bolso. "Sei que nossa história começou de forma complicada. Sei que você se aproximou de mim por vingança, não por amor. Mas em algum momento isso mudou. E meus sentimentos por você são mais verdadeiros do que qualquer coisa que já senti na vida." Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos. "Rafael." "Marina Silva, você quer se casar comigo? Não para unir empresas ou por conveniência, mas por amor puro e verdadeiro?" "Sim," ela gritou se jogando nos braços dele. "Sim, eu quero." Juliana aplaudiu emocionada, enquanto Rafael colocava o anel, um solitário simples, mas elegante, no dedo de Marina. "Tem mais uma coisa," disse Rafael, levantando-se. "Meu pai quer fazer uma proposta." "Que tipo de proposta?" Augusto apareceu no terraço, sorrindo. Marina ainda se surpreendia com a transformação do patriarca da família. O homem rígido e distante havia se tornado uma figura paterna para ela. "Marina, eu gostaria que você se tornasse diretora de responsabilidade social da Montenegro. Queremos que você lidere todos os nossos projetos de habitação popular e supervisione nossos padrões de segurança." Marina ficou sem palavras. Era a realização de um sonho que nem sabia que tinha. "Senhor Augusto, seria uma honra." "A honra é nossa, minha filha. Você nos ensinou que uma empresa não é julgada apenas pelo que constrói, mas por como constrói e para quem constrói." Naquela noite, Marina ficou acordada na cama ao lado de Rafael, pensando em como sua vida havia mudado drasticamente. Havia entrado na Montenegro buscando vingança e encontrado amor, justiça e uma nova família. Seu pai sempre dizia que cada tijolo colocado com amor se tornava parte da história de alguém.
Marina finalmente entendeu o que ele queria dizer. Ela e Rafael não estavam apenas construindo edifícios, estavam construindo um futuro onde nenhuma família teria que passar pelo que ela passou. Pelo vidro da janela, ela podia ver as luzes da cidade que nunca dormia. São Paulo continuava crescendo, se transformando, oferecendo oportunidades e desafios para milhões de pessoas. E agora, Marina Silva Montenegro faria parte dessa transformação, garantindo que fosse construída sobre alicerces de honestidade, segurança e amor. A justiça finalmente havia sido feita, e o amor havia vencido. O milionário havia cumprido sua promessa, não de procurá-la até o fim da vida, mas de amá-la e construir um futuro digno ao lado dela, honrando a memória daqueles que se foram e protegendo aqueles que estavam por vir.